Fala galera, beleza? Diego aqui do canal Investidor Paulista, mais uma vez fazendo um vídeo para vocês sobre investimentos, tá? Então vamos lá. Na semana passada, no penúltimo vídeo que eu postei aqui no canal, a gente começou a fazer uma trilha aqui, começando a investir do zero. Então, para quem não se lembra, para quem não viu o vídeo, a gente falou um pouquinho sobre as corretoras. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa tomar ali quando a gente pensa no investimento. Então, abrir uma corretora. Então, eu comentei algumas coisas sobre algumas corretoras que têm taxas um pouco mais baratas, sobre corretagem, dei algumas dicas ali quando a gente vai escolher algumas corretoras, o que a gente precisa dar uma olhadinha, sobre aquela questão de verificar se a corretora está cadastrada na CVM e tudo mais. Então a gente fez um vídeo ali falando um pouquinho sobre isso daí, beleza? Hoje, pensando no segundo passo, a gente vai falar sobre a reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É um dinheiro que a gente vai deixar guardado ali, investido em algum lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. A gente vai deixar guardado para caso de alguma eventualidade na nossa vida, tá? Então, o carro quebrou e deu muito caro, ou perdeu o emprego, ou aconteceu alguma outra coisa. São coisas que acontecem de forma de caráter emergencial, que para a gente não tirar dinheiro dos investimentos, a gente usa essa reserva de emergência. Por que não pode tirar ou não deveria tirar dos investimentos? Pode ser que quando aconteça alguma coisa, os seus investimentos não estejam tão bons, porque a renda variável é muito volátil, a gente sabe. Então pode ser em algum momento, faz de conta que você tem algumas ações e quase todas estão meio que no negativo. Ou seja, você colocou 10 mil reais, vai ter que sacar 9 mil reais, sendo que é por conta de algum cenário macroeconômico. Então a gente está esperando que nem tenha a taxa de juros agora. Tá alto, as ações ficam um pouco mais baixo, FII fica com preço mais comprimido um pouco. Então, imagina ter que sacar dinheiro neste momento, sabendo que daqui um ano, 6 meses, com a descida, o corte da taxa de juros, as coisas vão melhorar. Então a reserva de emergência, ela é feita exatamente para isso. É um investimento que nós fazemos, onde a gente toma um pouquinho de cuidado ali com algumas regras, tá? Que eu vou falar aqui com vocês, que se acontecer alguma coisa, eu vou conseguir utilizar a reserva para não ter que me desfazer dos investimentos. Beleza? Isso daí que é a reserva de investimento. Bom, um outro ponto que é bem importante a gente pensar aqui, e eu até fiz um cenário para vocês, é o seguinte: quanto tempo da nossa reserva de emergência, tá? Ou seja, e quanto que eu preciso deixar na reserva de emergência? Acho que são essas duas questões aqui bem importantes, e eu trouxe 4 cenários para vocês. É óbvio que esse cenário é importante a gente olhar como que é o nosso dia a dia, como que é o meu risco perante ao meu trabalho, como que eu me dou com o dinheiro. Então é bom vocês analisarem um pouquinho sobre isso para verificar o quanto que a gente vai deixar aqui, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu calculei aqui, mais ou menos, uma pessoa que tem uma renda de 5 mil reais, beleza? Ah, Diego, eu não ganho 5 mil reais, eu ganho 2.500 reais. Beleza, é só dividir esses números por 2 aqui que vai dar mais ou menos a mesma coisa. A ideia aqui é só a gente conversar um pouquinho sobre a reserva de emergência, o quanto que a gente vai colocar e tudo mais. Beleza? Então, qual que é a ideia aqui? Se vocês ganham mais ou menos 5 mil reais, o indivíduo ganha 5 mil reais, ele tem um custo de vida ali mais ou menos 3.500 reais. Tem uns gastos supérfluos que é um pouquinho diferente do custo de vida, de 500 reais, e pretende investir 1.000 reais. Esse é o cenário que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês são diferentes, não tem problema, é só pensar em adequar nesses números, tá? Quando a gente pensa na reserva de emergência, a gente precisa pensar o que é custo de vida básico, podemos dizer assim. Por exemplo, se acontece alguma coisa, você perdeu o emprego e tudo mais, e às vezes você não é CLT, é PJ, não tem de onde tirar dinheiro ali, aí o que você vai fazer? Você vai continuar saindo para jantar fora? Não vai, esses gastos são supérfluos. Você vai ficar passeando no shopping ali à toa, comprar roupa? Não vai. Então a gente precisa pensar num cenário onde a gente precisa ter um dinheiro para pelo menos cobrir os nossos custos básicos ali, tá? Mercado, aluguel, conta de luz, água, seguro de vida se tiver, plano de saúde. Pensa nesses custos aqui.
estou colocando que uma pessoa ganhando 5 mil reais vai ter um custo mais ou menos de 3.500 reais, tá? Então, beleza. Aí, como vocês podem ver aqui na tabela que eu montei, se a pessoa vai ter um custo de vida de 3.500 reais, se ela pensa em ter a reserva de emergência durante 3 meses, ela vai precisar juntar um valor de 10.500 reais, tá? Se ela pensar em 12 meses, vai precisar de um valor de 21 mil reais. Se ela pensar em 9 meses, a reserva de emergência precisa de 31 mil reais, 31.500 reais. E se ela pensar em 12 meses, 42 mil reais. Isso vai um pouco do perfil. Tem gente que é muito mais conservador e vai pensar em 12 meses. Tem outras pessoas que ali, 3 meses já tá bom, porque qualquer coisa também, eu tenho um dinheiro daqui, um dinheiro dali, já tem algumas saídas ali um pouco mais fáceis, tá? Então é importante você olhar, ver o seu cenário de vida ali e ver se você... eu só possuo uma renda só uma fonte de renda, meu trabalho CLT. Então, quanto mais, melhor. Então, 6 ou 9 meses ali. Não, eu tenho umas 4, 5 fontes de renda, querendo ou não, isso acaba sendo um pouco mais seguro para a pessoa. Então, se acontecer alguma coisa, às vezes só vai diminuir uma renda, pode ser que seja maior. Só que as outras, às vezes, cobrem o custo fixo. Então, beleza. É importante que neste primeiro momento, quando a gente vai calcular o custo fixo ali, aliás, o tempo da reserva de emergência, a gente olha um pouquinho para a nossa vida ali, vê se tem outras fontes de renda, se não tem, se depende só de uma, se, por exemplo, se é um PJ que trabalha só tem uma fonte de renda, acaba sendo um pouco mais perigoso. Se por acaso fechar o contrato ali no mês, no outro você não tem onde tirar dinheiro se você não tiver uma reserva de emergência. Beleza? Dito isto, sobre os gastos supérfluos a gente até desconta, porque na teoria esse é o momento de dar uma segurada, né? Tempos de vacas magras, que nem minha mãe dizia. Então, beleza. Então, vamos pensar que a gente vai investir R$1.000. Se eu pegar esses R$1.000 para todos esses cenários aqui, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses, que nem eu estou falando aqui, se eu investir todo esse dinheiro, olha o tempo que eu vou demorar para começar a investir em ações, em FII e tudo mais. Então eu pego meus R$1.000 e coloco direto na reserva de emergência. Então acaba sendo muito alto, né? Tipo, o tempo. Então, por exemplo, vamos supor que você pensa em 12 meses. Você precisaria juntar R$42 mil, pensando num custo fixo de R$3.500, tá? Então você vai pensar, se acontecer alguma coisa, eu vou ficar 12 meses para até procurar outro emprego, ou estou com outros objetivos de mudar de profissão aqui, então se acontecer alguma coisa enquanto eu vou estudando e tudo mais, então até me recolocar no novo mercado. Então vai depender de cada um. Então pensa, 42 meses, tá? Então se eu for colocando R$1.000 até juntar 42 meses, eu precisaria até juntar 42 mil reais, daria exatamente os 42 meses, que dá 3 anos e meio. Imagina você construindo só a reserva de emergência de 3 anos e meio, não investindo, acabando não investindo assim, a reserva de emergência é um investimento, não deixa de ser, mas é um investimento que você não pode ficar mexendo, vai ficar totalmente parado ali, que é a sua reserva, tá? Mas você não está de fato investindo, escolhendo ações, fazendo alguma estratégia para ganhar de Bovespa e tudo mais. Que a gente pegue esses R$1.000, coloque metade dele, mais ou menos, na reserva de emergências e a outra metade a gente já vai investindo, tá? Porque desta forma a gente já vai criando a dinâmica e tudo mais. Tudo bem, vai demorar mais meses para a gente completar a nossa reserva de emergência. Verdade, beleza. Porém, você já vai colocando um pezinho em ações, vai colocando um pezinho em FII e tudo mais. Beleza? Desta forma você desanima menos. Eu já vi relatos de pessoas iniciando só com reserva de emergência, aí todo mês pega um dinheirinho e coloca ali no CDB do banco. Aí coloca no CDB. Chega até a desanimar um pouco, porque agora a gente está nos juros altos, então a gente tem 15%, o CDB, a Selic está em 15%. E o CDI, que é o que o CDB acaba pagando ali, está em 14,9%. Que o CDI, lembrando, ele é 0,10% a menos ali da Selic, ou seja, 15 menos 0,10% daria 14,9%. Então, 15% ao ano, arredondando, beleza, é um bom investimento, é uma rentabilidade legal. Mas não é sempre assim, né? Às vezes a Selic está em 8%,
em 9, em 7. Então você não vai ver seu dinheiro crescendo tanto que nem está neste momento. Investe a metade e outra metade você vai juntando ali, tá? É uma coisa que vai ajudar você já colocando de fato dinheiro nos investimentos, tá? Este é um ponto. Qual que são outros pontos aqui? É a reserva de emergência, beleza? Aonde eu vou colocar minha reserva de emergência? Isso é importante. Bom, eu vou dar os exemplos que eu tenho aqui disponíveis que são mais fáceis, tá? Lembra que eu gosto de deixar tudo junto numa corretora só? Então, por exemplo, eu invisto pela Rico. Na Rico, o que eu preciso fazer? Eu dou uma olhadinha lá na renda fixa, faço alguns filtros. O que eu preciso ter nesses filtros? Primeiro ponto, precisa ter liquidez diária, ou seja, você não pode comprar algum título, alguma coisa que ele só vai vencer daqui 2 anos, por exemplo. Porque se acontecer alguma coisa agora e daqui 2 anos, não vai ter como você tirar o dinheiro, ou você vai resgatar o dinheiro, pode ser que dependendo da marcação ao mercado, você vai tirar menos que você colocou. Então não adianta, tem que ser liquidez imediata, ou liquidez diária, que é provavelmente como vai estar o nome lá, tá? Um outro ponto importante, a gente tem que focar nos investimentos de liquidez diária que seja próximo de 100% do CDI, tá? Então normalmente você vai ver aqui, ó, 100% de CDI, 90% de CDI, 95% de CDI, foque nesses que são 100% de CDI, porque teoricamente vai pagar um pouquinho mais, tá? Outro ponto importante, se você for na Rico, por exemplo, e coloca lá, depois eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês verem. Tem como você filtrar liquidez diária, então você vai colocar liquidez diária, aí vai ter um valor mínimo para você investir nele. Então, às vezes vai estar R$1, R$1.000, vai depender ali daquele, vamos chamar que aquilo seja um fundozinho, tá? Um fundo aqui. Beleza? Então você vai colocar, então, se eu vou colocar R$1.000 e é R$1.000 o valor de aplicação mínima, então já escolhe ele, liquidez diária, tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente precisa olhar 2 pontos. Essa liquidez tem que ser diária. Você vai ver que embaixo dessa liquidez diária vai estar assim, ó, prazo de vencimento. Alguma coisa assim. Aí vai estar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 1 ano e meio. Aquilo lá não significa que é que você só vai resgatar o dinheiro naquele prazo, tá? É só apenas quando aquele fundozinho ali que você está investindo, ele vai finalizar, tá? Este é uma forma. Uma outra forma é Tesouro Selic, então Tesouro Direto mesmo, tá? É que às vezes vai achar alguma coisa ali, mas beleza, pode ser. Outra coisa, CDBs, então quando você tem bancão, por exemplo, eu tenho o Itaú também. O Itaú, eu já coloquei dinheiro lá, então ia ficar um dinheiro na minha conta corrente, eu não queria investir. E para não ficar parado o dinheiro sem investir em nada, eu deixava lá no CDB para ir comendo alguns juros para mim, tá? Trabalhando a favor para mim. Então você vai lá em investimento, na verdade no Itaú você vai em produtos, investimentos, aí você vai procurando ali, você vai achar CDBs. Então procurei lá CDB, liquidez diária e 100%. Qual que é o benefício aqui de você ir num CDB do bancão, ao invés de comprar pela corretora? Se acontecer alguma merda e você precisar, sei lá, do nada, do dia pra noite, assim, ó, de R$5.000 e é um sábado, pela corretora você não vai conseguir pegar a grana. Porque você vai vender ali, vai fazer o resgate, aliás, né, vender, você vai fazer o resgate, só que provavelmente ele só vai estar disponível para você na segunda-feira, porque final de semana ele está parado. E dependendo se você investiu, por exemplo, no Tesouro Selic, você não vai nem conseguir vender no sábado, você só vai conseguir vender na segunda, entendeu? Então você tem esse risco ali. Quando eu penso num CDB do banco, eu consigo tirar o dinheiro a qualquer momento de madrugada, de final de semana e já deixar ele líquido na minha conta corrente, tá? É óbvio que isso é um risco, se a pessoa não tiver tanta disciplina, vai acabar utilizando a grana que não deveria, mas estou pensando aqui nas facilidades, tá? Você tem que olhar o seu perfil e achar o que é melhor para você, beleza? Um outro ponto que é importantíssimo, a gente tem que tomar cuidado com isso. A reserva de emergência, ela tem uma tríade aqui, né? Que são 3 coisas quando a gente pensa em reserva de emergência, tá? Na verdade, quando a gente pensa no ativo. Então, eles têm 3 coisas aqui. Liquidez. Então, às vezes, tem um ativo que ele é muito rentável, mas não é líquido. Isso não pode ser reserva de emergência, certo? Tem uma tríade. Uma das tríades é a rentabilidade
e o outro é a segurança. Normalmente, dificilmente, em poucos cenários você vai ver esses 3 pontos tudo junto. Seguro, líquido e com uma rentabilidade alta. Muito difícil você vai ver. A gente está vendo agora, e talvez esteja saindo um pouco, que é referente à taxa Selic, né? Então a gente está numa taxa Selic de 15%, ou seja, é uma rentabilidade boa. A gente tá, ela é líquida, então quando você investir numa liquidez diária, ela é líquida, então venda a qualquer hora, e é seguro, totalmente seguro. Se investir no Tesouro Direto, não tem como o Brasil quebrar. Então, até tem, mas mesmo assim talvez pagaria, né? Se o Brasil quebrar, o resto todo tá quebrado, então você nem vai estar preocupado com aquela grana ali. Então, quando a gente pensa dessas 3 formas, segurança, liquidez e rentabilidade, quando a gente pensa na reserva de emergência, a gente precisa pensar, o foco principal é segurança e liquidez. A rentabilidade não é um foco principal aqui. Óbvio, quanto mais a gente conseguir com segurança e liquidez, tudo bem. Vamos focar sempre em alguma renda fixa ali. Lembra, liquidez imediata e tudo mais, tá? Não vamos colocar em dinheiro em ação, por mais que você fale assim, não, mas essa ação não é volátil, não sei o que. Não coloca num fundo, independente do que é. Não, esse fundo só investe em renda fixa, que ele não tem algum risco que é maior do que você investir em renda fixa. Pode ser que esse fundo esteja com algum problema. Bom, não vamos fazer isso, tá? ETFs também não. Ah, vou colocar no ETF do Ibovespa. Não, tá? Cripto, muito menos. FII, também não, tá? A ideia é o quê? Colocar minha reserva de emergência em algo líquido e seguro. Rentabilidade não é a preocupação da reserva de emergência, tá? A sua reserva de emergência, imagina só que você tem um custo de vida de 10 mil reais, vamos supor assim, que é um custo de vida muito alto e da minoria dos brasileiros, tá? Então que seja 10 mil reais. Para 12 meses você vai juntar 120 mil reais. Agora pense em investimento a longo prazo, quando você tiver 1 milhão, 2 milhões de reais, que um dia a gente vai chegar lá, com certeza, isso vai representar 5% só da carteira. Então é um dinheiro que não precisa ter rentabilidade, não é ele que está puxando a carroça da rentabilidade da minha carteira, entendeu? Esse é um outro ponto muito importante. Um outro e último ponto que eu queria salientar aqui, que é uma diferença importante entre reserva de emergência e o fundo reserva de oportunidade, tá? O que seria cada um, tá? Quando a gente fala de reserva de emergência, aconteceu algum BO na minha vida, deu alguma merda, fui mandado embora, bati o carro, tava sem seguro na época, precisei pagar meu carro. Independente, é alguma, entre aspas aqui, catástrofe, alguma uma coisa emergencial na sua vida que você vai tirar aquele dinheiro, utilizar ali para sanar o que está acontecendo. Depois, óbvio que se você, quando for investindo novamente, você vai colocando aqui de novo até completar novamente. Reserva de emergência tem esse caráter. Reserva de oportunidade, que é uma coisa diferente, a gente não pode misturar em momento algum, nem quando a gente acha que nossa reserva de emergência poderia ser utilizada como reserva de oportunidade, é o seguinte, sei lá, a bolsa por algum boato caiu 50%. E a gente olhando, analisando macroeconomia aqui, olhando lá para frente, você fala, pô, daqui a pouco isso aqui vai melhorar, vai ser pontual, as ações estão muito baratas, que nem aconteceu mais há um ano atrás, 6 meses atrás, agora já subiu uns 20% de Ibovespa, mas eu acho que ainda vai subir muito mais, tá? Mas, beleza, a gente olha para a bolsa muito barato, quer saber? Vou pegar a minha reserva de oportunidade e vou comprar as ações. Reserva de emergência, a gente não faz isso. Reserva de emergência é para deixar lá paradinho, só quando acontecer uma merda na sua vida. Beleza? Pessoal, é isso. Algumas dicas ali de reserva de emergência. Se você estiver investindo ali, for começar a investir, dá uma olhadinha nisso daí. Aquela dica que eu falei sobre, tenho R$1.000, coloca 500 na reserva de emergência, 500 já vai colocando em ações, é só para motivar a gente a ir investindo. Se por acaso você é mais conservador, não, vou criar totalmente minha reserva de emergência primeiro, eu tenho bastante disciplina e tudo mais, perfeito, melhor ainda, cria ali sua reserva de emergência, assim que você criou a reserva de emergência, você começa a investir. Se, Diego, muito difícil, eu já quero ir colocando um dinheirinho aqui, faz meio a meio, ou faz 80, 70, 30 ali, 70 reserva de emergência, 30% nas ações já, para você ir colocando o pezinho ali, beleza? Não vamos deixar de investir. Lembrando que nada que eu estou falando aqui é uma sugestão de investimento,
São apenas ideias que a gente vai tendo aqui, que eu quero ir passando para vocês, para que cada vez a gente consiga investir com mais maturidade e que daqui 10, 15 anos a gente consiga se aposentar com um salário maior do que a gente teria com... Salário não, renda, né? Maior do que a gente teria com o INSS. Beleza? Quem curtiu, dá um like aí, comenta, compartilha, vai me ajudar bastante. Se inscreve também, isso me ajuda bastante. Vai aparecer um símbolozinho aqui de inscrever no canal e vai aparecer um símbolozinho aqui de algum outro vídeo aí para vocês. Provavelmente do primeiro vídeo que eu fiz escolhendo a corretora. Fechou? Pessoal, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.